Olá, eu estou gripado. Isso é algo que acontece de vez em quando. E quando isso acontece, você tem alguma bactéria, algum organismo que o seu sistema imunológico tem que combater. E isso é basicamente para que existe a ideia de pensamento crítico. Você quer pensar crítico para te proteger de ideias ruins na mesma maneira como o seu organismo se protege de organismos que criam danos em você. E nos últimos episódios dessa série, a gente vai desenvolver a armadura contra a besteira. Então, agora a gente sabe mais ou menos quais são os problemas. A gente viu os vieses psicológicos que fazem a gente pensar coisas que não são reais. A gente discutiu como as mídias às vezes enganam a gente. E agora a gente vai discutir como se proteger. Quais são as vacinas, quais são as armadilhas contra ideias ruins. E nesse episódio a gente vai começar com o conceito de humildade intelectual. E com isso eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. No último episódio dessa série eu falei o método científico é robusto e não falha. E eu falei isso com uma honestidade forte. Eu acho que a humildade intelectual faz parte da ciência. Então, como isso é consistente com a humildade? Se alguém diz um método científico é robusto e não falha, onde está lá a humildade de que eu estou falando? Eu vou responder essa pergunta em 3 passos. Primeiro, eu vou falar sobre o que é ciência. Depois eu vou falar sobre o que é humildade e o que significa uma falta de humildade. E no último passo eu explico como o que realmente é humildade ajuda no pensamento crítico e na ciência. E isso vai dar para vocês a primeira ferramenta para realmente combater ideias ruins. Vamos começar com o que é ciência. E aqui existem muitas confusões. Muitas pessoas pensam sobre ciência como algo que pode ser comparado com religião ou fé. Mas comparar ciência com religião ou fé é um pouco como comparar abacaxi com abacate. Porque isso são coisas completamente diferentes. Você não pode realmente comparar esses objetos. Vamos então ver como a gente pode achar bem uma definição de ciência. Vocês têm que imaginar que eu consigo definir, por exemplo, cristão em uma pessoa que acredita que Jesus morreu para os nossos pecados. Claro, hoje em dia você tem pessoas que se chamam de cristão, que não acreditam nisso, mas as igrejas cristãs em gerais, eles vão dizer isso, pelo menos você tem que acreditar, senão você não é cristão. Você tem que acreditar em Cristo, de lá vem o nome. Mas como a ciência isso não é o caso, né? A ciência não é o fé em alguma coisa. Você não é cientista ou você não pensa científico se você acredita numa coisa certa. Em vez disso, a ciência é a procura sistemática por conhecimento. E com isso ela é completamente sozinha. Quando você faz uma procura sistemática por conhecimento, você é cientista. O que significa sistemático? Sistemático significa
que você pega as ferramentas que a gente tem hoje em dia, como a estatística ou as ferramentas de medidas, como a detecção por caimentos radioativos de idade de objetos. E na base disso, você aprende algo sobre a realidade, você acumula mais conhecimento para a humanidade. A interação entre religião e ciência não é como muitas pessoas pensam, que aqui existe uma competição direta. Ela não existe. Na verdade, a Igreja Católica ajudou a ciência, eles financiaram muito a ciência. O problema é que, além do fato que a Igreja bota dinheiro em ciência, no mesmo tempo, eles têm uma relação ambivalente com a ciência. Porque, em um lado, a igreja negou resultados da ciência. Um bom exemplo é a teoria de evolução de Darwin. Essa teoria fortemente contradiz a história de Gênesis na Bíblia. Então, a igreja não gostou dessa história. E até Darwin entendeu as implicações de o que ele está desenvolvendo. E hoje em dia a gente sabe que a teoria de evolução era 100% certa. A grande parte da biologia é baseada na evolução. Tudo que a gente sabe é consistente com a evolução. Tudo que a gente acha é consistente com a evolução. Ela é uma das teorias melhor provadas do mundo. Mas ela contradiz a ideia da criação do mundo e da vida da Bíblia. Agora, o que a igreja fez, ela diz, não, mas então são metáforas. Né? Você não deve ler isso como isso realmente seria a verdade. Mas isso foi uma reação ao desenvolvimento dessa teoria. Algo bem similar é o heliocentrismo. O heliocentrismo é algo, né, que o Sol está no meio do nosso sistema solar e não a Terra como a gente. Isso também criou muitas fricções com a igreja, além do fato que a igreja financiou toda a pesquisa da astrofísica que deu esse resultado. Mas existem outras teorias que a igreja adora. Por exemplo, a teoria de Big Bang. Aqui eu escrevi Big Bang, eu vou deixar isso porque eu acho isso engraçado. Significa que o universo tinha um início, e isso a igreja gosta porque isso sugere que algo criou o universo, na opinião deles, que seria tipo um Deus. Na mesma maneira, a igreja estudou as estrelas por uma boa razão, porque a igreja adora as leis sacrais do nosso mundo. O fato que as planetas circulam em círculos em volta do Sol, a igreja adorou, porque o círculo é uma forma perfeita e Deus criaria o universo nessa maneira. Só que eles não circulam em círculos, eles circulam em elipses que não são mais tão perfeitas. Mas a lindeza das leis da natureza, a igreja adora, porque, na opinião da igreja, isso é mais uma prova para a perfeição de Deus e do mundo que Ele criou. Mas então vamos voltar para humildade. O que é humildade e o que significa falta de humildade? Que é algo que cientistas têm que escutar muito. Muitas pessoas dizem, os cientistas são arrogantes. Até embaixo dos meus vídeos eu às vezes acho esse comentário. Vamos então começar com a definição de acordo com Wikipédia brasileira de dia 4 de junho de 2024. Isso foi quando eu peguei essa definição. Humildade é a virtude que consiste em conhecer as próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Eu acho que todo mundo pode concordar com essa definição. Essa definição não é algo muito abstrato. Isso é como a gente intuitivamente define
a humildade, né? Quando você é humilde, você sabe, ok, talvez isso é grande demais para mim, né? Isso aqui não é, isso é fora dos meus limites, né? Eu estou fraco nesse ponto. Isso é humildade, e o contrário disso são pessoas que dizem, eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso, isso, mas na verdade talvez nem sabem. A gente chama essas pessoas normalmente arrogantes. Então, a procura sistemática de conhecimento que o cientista, no caso ideal, faz, implica que você não confia na sua percepção humana, porque você sabe que a percepção humana falha. Nós, humanos, nós físicos, a gente desenvolveu equipamentos para medir coisas que são muito melhor do que os nossos olhos, ou os nossos ouvidos, ou que conseguem medir coisas que a gente nem consegue ver, como radiação eletromagnética fora do espectro que o olho pode perceber. Algo típico para pessoas menos científicas, que, de acordo com o que eu estou falando aqui, são menos humildes, eles dizem, eu sei que isso é o caso. Eu sei que o meu Deus existe. Eu sei, porque eu fiz essas experiências. Eu não julgo essas experiências. Essas experiências espirituais são importantes e eles podem ser extremamente profundos para você. Mas eles não são medidas científicas. E a sua percepção pode te enganar muito. Existem pessoas no mundo que são malucos, que têm uma percepção completamente fora da realidade, que não conseguem mais proteger nada da realidade na cabeça deles de uma maneira certa. Essas pessoas, obviamente, precisam de tratamento. Mas todos nós temos esse problema. Alguns mais, alguns menos, mas é absolutamente normal que você pensa que alguém não gosta mais de mim. Na verdade, a pessoa gosta de você. Que você interpreta uma certa mímica de uma certa maneira, mas não é o que realmente aconteceu. Que você lembra um detalhe errado, a cor de um carro ou alguma coisa. Isso é normal. A nossa percepção não é perfeita. E na ciência, a gente sabe disso, então a gente não usa tanto a percepção. A gente usa equipamentos. Eu também tinha falado nessa série sobre estatística. Intuitivamente, a gente é muito ruim em avaliar algo estatístico. Por isso as pessoas jogam loteria. Porque eles não entendem que a probabilidade de ganhar é tão pequena que eles só vão perder dinheiro. Só para dizer, eu também jogo às vezes loteria. A frase que talvez está na base da ciência em geral vem de Sócrates. Sei que nada sei. Não existe algo mais humilde do que isso. Quando você faz o passo dizendo, eu sei nada, eu sei que a minha percepção não funciona. E por isso eu não tenho uma ideia da realidade como eu gostaria de ter. Eu dependo de equipamentos, talvez eu dependo de matemática, eu dependo de ferramentas mais robustas para conseguir ver algo sobre a realidade. Eu só sei que nada sei. Dentro da ciência, a humanidade é absolutamente irrelevante. A gente só descobre o que tem aqui. Mas se a gente está aqui ou não muda nada sobre o universo. Isso é uma perspectiva completamente diferente de todas as ideias espirituais. Não importa se você acredita que certas pedras têm certas forças. Ou se você acredita que Jesus morreu para os nossos pecados. Tudo isso tem uma certa componente humanocêntrico, ou talvez egocêntrico, se você quiser. Algo longe da ciência. Mas algo na ciência que muitas pessoas acham triste é que os nossos desejos são irrelevantes. O seu desejo
não tem nenhuma consequência para esse mundo. Eu tenho que beber isso porque tem mel lá dentro, isso me ajuda com isso. Agora, eu acho que eu consegui explicar mais ou menos o que significa humildade. E, obviamente, toda a humildade que tem a ver com o que tem aqui dentro da nossa cabeça, a gente chama de humildade intelectual. Então, como a humildade intelectual ajuda? Eu acho que a humildade intelectual é a vacina principal contra ideias ruins. Isso foi elaborado num artigo de Porter e colaboradores em 2022. Esse artigo é um artigo de Nature Reviews Psychology, então para o público em geral, então a gente tem jornais científicos, por exemplo, Nature Psychology seria um jornal científico, e a gente tem uma certa subgrupo de jornais científicos que são jornais de review papers. Isso significa que um grupo de pesquisadores que são normalmente muito, muito famosos, que fizeram muita pesquisa, escrevem um artigo longo onde eles fazem um resumo de tudo que a gente sabe sobre algum tópico. E agora todo mundo no futuro que quer trabalhar com esse tópico não precisa ler todos os artigos, mas eles podem ver esse resumo. E esse resumo aqui saiu em 2022 e é absolutamente maravilhoso. E para aqueles que conseguem ler em inglês e que gostam talvez um pouco de psicologia, eu sugiro fortemente ler esse artigo, porque é absolutamente fantástico. E nesse artigo, os autores descrevem mais ou menos o que a gente pode definir como humildade intelectual. A gente já falou um pouquinho sobre isso. E depois eles mostram um monte de estudos e a gente vai falar sobre isso em um momento. Na psicologia tem uma abreviação que se chama WYSIATI, aqui WYSIATI, pronunciado em português. What you see is all there is. O que você veja é tudo que existe. Isso é um fenômeno psicológico. Tendencialmente, a gente extrapola demais de o que a gente sabe para o que a gente não sabe. Claro que isso dá para controlar, mas dá para controlar pouco. A natureza deu esse equipamento para a gente, que a gente extrapola muito rápido quando a gente tem certas experiências, porque normalmente essas extrapolações são certas. Mas quando você trata problemas mais complicados, essas predições normalmente não são mais certas. Um exemplo muito engraçado é que quando eu morei em Lisboa e um dia eu fui para a Alemanha, eu encontrei uma amiga e ela já tinha visitado Lisboa uns anos atrás. Ela falou para mim: eu não gosto de Lisboa, lá é muito frio e sempre tem chuva. Ela estava lá, obviamente, durante uma época quando tinha chuva e estava frio, então ela extrapolou que Lisboa sempre está frio com chuva. Isso é esse fenômeno. What you see is all there is. A humildade intelectual significa que você consegue superar isso. Significa, talvez eu não conheço uma certa perspectiva, talvez tenha algo que eu não sei, e por isso eu quero ficar com uma mente aberta. Porter e colaboradores, eles fizeram esse gráfico aqui para explicar o que, na opinião deles, faz parte da humildade intelectual. E eles focam em 3 pontos. Valuing other people's belief. Então, valorizar o pensamento, as perspectivas, as convicções de outras pessoas. Uma pessoa que valoriza a perspectiva de uma outra pessoa
escuta essa outra pessoa, faz perguntas talvez, de como a pessoa chegou nessa conclusão, em vez de dizer todo mundo aqui está burro. Por exemplo, talvez algumas pessoas que seguem esse canal pensam que eu acho que pessoas que são religiosas talvez tenham algum preconceito lá. Eu não tenho. Na verdade, eu me considero uma pessoa bastante espiritual, mas sobre isso a gente pode falar outra vez. Mas a gente tenta escutar. Se você é humilde intelectualmente, você tenta, quando você escuta uma outra perspectiva, você tenta entender essa outra perspectiva. Então você valoriza essa outra opinião. Se você não tenta entender, se você diz, essa pessoa só não sei, é petista, é racista, é isso. Se você bota alguma marca na pessoa e depois você nem quer entrar numa discussão e nem quer tentar entender, nesse caso você não é intelectualmente humilde. Agora, eles dividem esses comportamentos em duas classes, em social behavioral components, então componentes de interação social e de comportamento, e componentes metacognitivas. Metacognitiva significa quando você pensa sobre o pensamento em si, né? Então, quando eu digo lá fora é um dia que parece que vai chover em 1 hora, isso é cognitivo, mas se eu digo como eu cheguei nessa conclusão que vai chover em 1 segundo, isso já é metacognitivo, porque você tenta entender o raciocínio e o seu jeito de pensar. Então, isso talvez é no coração de humildade intelectual, que você pensa que você pode falhar. E se você pensa que você pode falhar, isso significa que você sempre sabe que existe algo que pode te convencer do contrário. Eu não acredito em Deus, eu não sou cristão. Mas se amanhã a Maria aparece aqui na minha sala e ela me dá umas dicas para o meu futuro perto e depois ela, acho que a Maria não consegue fazer vinho de água, mas se ela faz, quem sabe, eu mudaria provavelmente a minha opinião. Agora você pode dizer, mas isso agora é percepção pessoal, isso é percepção pessoal, mas se fosse um evento tão profundo e se eu poderia medir esse evento em maneiras independentes, por exemplo, se ela criou garrafas de vinho aqui de Israel ou alguma coisa assim, eu poderia beber essas garrafas de vinhos com os meus amigos e isso obviamente então aconteceu esse ponto, né? Então, quando você entende os limites do seu conhecimento, você sabe que existem provas que podem te convencer. Agora, o último ponto que eles dizem é expressar humildade intelectual por comportamento. Isso, obviamente, não faz parte disso fundamentalmente. Isso tem a ver com como você se dá e a ideia agora é, se você segue do comportamento de humildade intelectual, você automaticamente vai expressar isso nas suas conversas. O artigo de Porter e colaboradores continua e tem muitas coisas legais lá dentro. Vamos agora para algo que eu acho fantástico, que é quais probabilidades são correlacionados com humildade intelectual. Então, se você é intelectualmente humilde, como você se comporta? Então, o que vocês conseguem ver aqui? Probabilidades cognitivas, sociais,
E isso aqui são os índices da personalidade. Então, os psicólogos, eles conseguem medir a nossa personalidade num espaço 5-dimensional. A gente vai falar sobre isso em um segundo. E na próxima coluna, vocês conseguem ver variable, né? Variável. Então, isso agora é a coisa. E eles olham se essa coisa é correlacionado com humildade científica, humildade intelectual. Direction significa é correlacionado positivamente ou negativamente. Significa se você tem uma certa propriedade, você é mais humilde ou menos humilde. Estatisticamente falando, né? Isso não diz nada sobre indivíduos. E clarity of evidence. Então, isso agora eles fizeram um meta-estudo, então eles olharam para todos os artigos que tem sobre isso. E, no fim, eles julgam se a evidência para essa correlação é realmente forte. Por exemplo, eles começam com cognitive ability, né? Que você pode chamar basicamente, tipo inteligência. Né? Como funciona o seu cérebro, como ele é muito poderoso ou não. E eles acharam que a direção é misturada. Então, não é positivamente correlacionado nem negativamente correlacionado. Mas eles dizem a evidência que isso realmente, que não existe nenhuma correlação com a inteligência, não é completamente claro, porque os estudos se contradizem entre si. Então, a gente não sabe se a sua inteligência realmente é correlacionada com a humildade intelectual. Então, lembrem disso. Isso significa, se ela for correlacionada, essa correlação não é tão forte. E isso significa que você pode ter pessoas inteligentes que não mostram nenhuma humildade intelectual. E você pode ter pessoas muito menos inteligentes que mostram bastante humildade intelectual. Isso faz uma diferença muito grande. E para muitas coisas na sua vida, a sua humildade intelectual vai fazer uma diferença maior do que a sua inteligência. Mas a gente vai lá. Dogmatismo. Dogmatismo significa que você pensa numa maneira dogmática. Um bom indicador para provar se alguém é dogmático é se você pergunta para ele, então isso é a sua opinião, o que eu teria que mostrar para você ser convencido. E se essa pessoa agora diz, nada pode me convencer, essa pessoa é dogmática. Porque sempre deve ter alguma possibilidade para te convencer. Como eu falei, eu poderia virar cristão, budista, hindu, se só aconteceria algo específico na minha vida. Deve existir uma possibilidade para te convencer, senão você só tem fé dogmático nesse sentido. Né? Se você tem uma opinião política e você diz nada pode me convencer, isso é dogmatismo. O resultado dos estudos não é surpreendente. Dogmatismo é negativamente correlacionado com humildade intelectual. Eles são obviamente contrários. Né? Eu já falei em alguns vídeos que eu estou vendo a ciência e o dogmatismo na mesma linha, em lados opostos. Né? Eles são absolutamente o contrário. Need for cognition tem na próxima linha. Então, need for cognition é se você quer usar o seu cérebro. Isso, obviamente, é positivamente correlacionado com humildade intelectual. E agora a gente vai para need for cognitive closure. Então, isso não está claro se é relacionado ou não. Need for cognitive closure tem pessoas que se sentem extremamente mal quando algo não é completamente fechado e conhecido. Eles procuram para coisas chaves. Né? Eles isso agora está absolutamente claro. Eu sei exatamente o que eu devo acreditar.
Isso, de uma certa maneira, é anticientífico. Na ciência, você sempre não sabe algumas coisas, outras coisas, e você está aberto em grandes partes. Então, se você é cientista, você tem que aceitar que você não pode saber tudo sobre uma situação. Interessantemente, eu esperaria aqui, intuitivamente, uma correlação negativa, mas era mixed, né, misturado, e não está claro. Isso já é o resultado final, que nem tem uma correlação. Agora, open-minded thinking, intellectual openness, curiosity. Então, se você é uma pessoa curiosa, isso ajuda para a sua humildade intelectual. Se você é aberto para novas ideias, isso ajuda também. Se você é mais empático, você também é tendencialmente, intelectualmente mais humilde. Se você tem uma diversidade emocional maior, significa que você tem acesso para mais emoções, basicamente, também positivamente. E agora vamos para um ponto muito importante. Forgiveness of others. Se você é uma pessoa que perdoa fácil, você normalmente é intelectualmente mais humilde. E isso é óbvio. Porque a coisa pior que você pode fazer para a sua humildade intelectual é ficar no passado. Uma pessoa intelectualmente humilde não tem um problema que ela estava errada um ano atrás, ontem, um mês atrás, sobre algum tópico. Mas uma pessoa que é intelectualmente não humilde fica com raiva quando estava errado um ano atrás. Humildade em geral também ajuda, né? Se você em geral é uma pessoa que sabe dos seus limites, não só cognitivamente. Se você é capaz de pegar perspectivas diferentes, isso também ajuda para a sua humildade intelectual. Em geral, se você avalia pessoas mais agradáveis, yeah? Então, se você pensa as pessoas são boas, é mais provável que você é aberto intelectualmente. A orientação política não é correlacionada nem pouco com humildade intelectual. Nem pouco. Yeah? E eles dizem que somewhat clear, que significa que isso já está bem estabelecido. Existem alguns estudos que mostram algo diferente, mas as correlações são tão fracas que não faz, que provavelmente não tem nenhuma correlação. Isso não deve surpreender nenhuma pessoa que é intelectualmente humilde. Se você é mais social, você tendencialmente é mais humilde intelectualmente. Se você tem mais contatos sociais também. E agora tem esses indicadores da personalidade. Então, os psicólogos, eles medem a nossa personalidade em 5 eixos. Agreeableness, então quanto você prefere de concordar ou se você gosta de entrar em brigas. Então, se você gosta mais de concordar, você normalmente é intelectualmente mais humilde. Conscientiousness, né? Então, se você é bem focado, é capaz de estudar bem para um tópico e se desenvolver, você tendencialmente é intelectualmente mais humilde. Extraversão, surpreendentemente e positivamente correlacionado. Então, não sei porquê, parece como pessoas extrovertidas são um pouco mais humildes do que pessoas introvertidas. Eu acharia o contrário, mas a ciência é a ciência. Neuroticismo é negativamente correlacionados, né? Então, pessoas neuróticas normalmente vivem mais no mundo deles, eles brigam mais sobre tudo, então, obviamente, é negativamente correlacionado. E se você é aberto para novas experiências, também é positivamente correlacionados. Além disso, existem outras correlações fortes. Pessoas intelectualmente mais humildes são mais tolerantes à frente a inimigos políticos. Pessoas que são intelectualmente humildes são menos julgador à frente a pessoas com outras filosofias de vida. Então, se você veja uma pessoa punk, uma pessoa trans, uma pessoa gay, dependendo de mundo pequeno em qual você vive, e você
fica com raiva, você provavelmente não é intelectualmente muito humilde. As pessoas intelectualmente humildes aceitam perspectivas diferentes e são fáceis em perdoar. E eles são provadamente mais felizes. No início disso tudo, no início do série sobre pensamento crítico, eu falei que partes disso eu tirei de Philipp Hübel, do filósofo alemão. Então eu vou botar aqui no fim também um link para a série dele, para aqueles que falam alemão. Então hoje, a última parte, o último terço de o que eu falei, eu tirei muito dele, então eu gostaria de mencionar ele de novo. Além disso, eu agradeço que você está aqui assistindo esse vídeo. Eu agradeço também se você assina no meu canal. E cada semana eu faço algo, significa eu faço algo sobre pensamento crítico ou algo sobre física. Então semana que vem eu vou mostrar uns paradoxos da física. Semana passada eu também mostrei paradoxos de física. E hoje eu falei sobre o pensamento crítico. Então eu espero que esse conteúdo é interessante para você. E se é, por favor, assinando no meu canal. E também eu mudei a minha perspectiva de novo. Eu achei como foi meio ridículo. E o som é melhor aqui. Então isso só para as pessoas que repararam. E com isso eu digo até a próxima.